Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos. E esse aqui é o Vida Europa, na verdade, a sessão Vida Cultural. Eu acabei de gravar uma live, né? Inclusive, eu convido para que vocês assistam. Não sei se a câmera está. Está, sim. Resolvi botar uns cílios postiços para ficar um pouco melhor apresentável para vocês. E hoje nós vamos conversar. Como é Dia das Crianças, né? 12 de outubro comemora-se o Dia das Crianças no Brasil. Eu tive a ideia de fazer uma comparação entre o que foi a minha infância no Brasil, em Brasília, minha cidade natal, e o que foi a infância da minha filha aqui em Viena. Minha filha tem 13 anos atualmente, tá? Eu resolvi trazer esse assunto porque a gente, na sessão Vida Cultural, a gente vai estar sempre... para a gente trazer como se diz em alemão, um Frischluft aqui no canal, para a gente poder... Vocês sabem, né? Eu gosto muito de cultura, eu sou mestre em artes pela Universidade de Bruxelas e também doutora em Ciências de Teatro para a Universidade de Viena, e cultura é uma coisa que eu acho muito legal. Mas, vocês já sabem, antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se você curte histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigada a todo mundo que está chegando aqui. Eu espero que vocês gostem desse formato meio YouTube, meio rádio, esses papos, essas conversas que a gente faz aqui no Vida Europa. Bom, e que a gente... Vamos começar pelos pontos em comum. Aí você vai falar assim, Adriana, tem ponto em comum do que foi a sua infância em Brasília, do que foi a sua infância em Brasília, o que foi a infância da sua filha aqui em Viena? Sim, tem um ponto em comum. Brasília, antigamente, era uma cidade muito segura. Sim, Brasília, mesmo que nunca tenha sido uma cidade exatamente turística, Brasília nunca foi turística, né? Esse é o fato. Brasília nunca foi turística, mas a gente sempre teve muita qualidade de vida. Meu pai foi funcionário público, né? E nós moramos em apartamentos funcionais. E existia uma coisa que se chama brincar debaixo do bloco. Eu vou botar aqui meu óculos e vou mostrar para vocês que é uma coisa muito Brasília. Isso no Rio de Janeiro não existe, né? A vida debaixo do bloco. É isso aqui. Isso aqui é uma quadra, né? Brasília, né? Temos aquele formato de avião, né? As superquadras, tanto lá do sul como lá do norte, né? Também nos bairros, né? Tipo Cruzeiro, Guará, tudo isso. E antigamente, o que acontecia? Eu me lembro bem, minha mãe ficava na janela tomando conta do meu irmão e eu brincando debaixo do bloco, não tinha nenhum problema, todo mundo se conhecia. Aliás, a minha infância em Brasília foi uma infância muito legal, sim, uma infância muito legal. E aqui em Viena, especialmente nessa área que a gente mora, quando eu comecei a minha vida em Viena, eu morava numa área, deixa eu tirar meu óculos, eu morava numa área que era histórica, então ali na parte histórica, que é mais para o centro de Viena, fica mais complicado mesmo, você não tem, ali no miolinho de Viena, não tem ali, miolinho que eu falo que é onde está o Stephansdom, né, a Catedral de São Estevão, e ali realmente não tem nenhum parquinho, tem até praças, mas parquinhos não tem, mas aí... Em outros distritos de Viena, sim, tem parquinhos. E aqui onde a gente mora, tem uma praça bem grande com vários parquinhos. E a minha filha, quando era menorzinha, ela brincava. Inclusive aqui no prédio onde a gente mora tem um playground também. Então, sim, isso é um ponto em comum. Tá aqui, ó. Aqui, né, foto. Isso a gente fazia muito. Aí, ó. Quando chovia, por exemplo, a gente ficava debaixo do bloco. Isso é uma coisa muito Brasília, absolutamente Brasília. Agora, infelizmente, com as questões de segurança, né, o que acontece? Os brasilienses
Nessa última, não nessa última vez, mas as últimas vezes que eu estive em Brasília, eu vi isso, que ou eles cercam o prédio, ou mora-se em condomínios. Infelizmente, a questão de segurança pesa muito no Brasil. Aqui em Viena, depende do distrito onde você está. No distrito onde eu moro, ainda está legal. Por exemplo, a minha filha vai e volta sozinha para a escola, ela vem de transporte público e não tem nenhum problema. E eu, na idade dela, também ia de ônibus para a escola, então sozinha. Então, tipo assim, não era um grande problema. Atualmente em Brasília, infelizmente, é um grande problema. Minha sobrinha, por exemplo, que né, ela tem que ir para a escola, ou meu irmão ou a minha cunhada leva, ou tem que ir com Uber de confiança. Então, isso também pesou muito. E claro, né, continuando aqui para a gente não se estender muito nesse vídeo, a gente tem coisas que são diferentes, né? Por exemplo, a questão climática. Atividades, o que se chama em inglês indoors activities, né? E aqui está um site, chama-se thousandthings.at. Deixa eu traduzir para o português para vocês. Aqui. O que fazer com as crianças. Esse daqui é o Kinder Museum, fica ali no Museumsquartier, quer dizer, independendo do lugar onde você mora, né? Se você está em outro país, aqui na Europa ou nos Estados Unidos, a possibilidade de ter museus específicos para criança, eu já tive algumas vezes com a minha filha aqui, vale muito a pena. Aqui, por exemplo, tem um café, isso aqui também, ou né, um lugar específico para crianças em shoppings, mas isso também no Brasil tem, Brasília pelo menos tem, imagino que outras cidades também possam ter, porque também o que vocês têm que levar em conta é que temos 6 meses, agora um pouco menos, né, porque com as mudanças climáticas já não é assim tão frio, vamos botar aí 2 meses a menos de frio intenso. E aí, se eu estou vendo aqui, não tem nada de mensagem. E aí, você, claro que, vamos dizer assim, fica difícil você fazer uma atividade fora, né? Aqui estão algumas opções, né, de muitas atividades. Aliás, a cidade de Viena, tenho que admitir, e oferece, sim, deixa eu voltar para mim, muitas atividades, deixa eu tirar meu óculos, muitas atividades para criança, vale muito a pena dar uma olhada, né, porque tem essa questão climática. E, por fim, a gente não pode deixar de falar da questão dos esportes, né, em Brasília a gente praticava muito esporte, eu me lembro quando eu fazia parte da equipe de vôlei da escola onde eu frequentei, inclusive atualmente eu e minha filha, a gente tem sempre que o tempo permite, porque agora a gente está numa fase do ano que depende, né, pode haver momentos em que você vai fazer esporte lá fora, né, ou se tem chuva, se tem vento, estamos jogando vôlei, né, e uma coisa, né, que crianças fazem muito, deixa eu só pegar aqui, acabei que eu não separei essa tela, mas a gente vai procurar aqui mesmo, deixa eu só abrir isso aqui, que é os esportes de inverno. Deixa eu botar Kinder Österreich, exato. Criança adora neve. Esse aqui é uma estação de esqui. Peraí. Essa é Salzburgland, do estado de Salzburg. Criança adora... não, peraí que eu fiz besteira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui é um lugar muito bonito, é o centro da Áustria. Aqui. Criança adora esportes de neve. E criança aprende a esquiar muito rápido. A minha filha, ela aprendeu super rápido com meu marido. Eu me lembro bem que eu falei para ele assim, olha, bota ela numa escolinha de esqui. E escolinha de esqui nada, enfiou ela no esqui e foi. Aqui está uma foto.
Vamos ver se tem outras fotos aqui. Criança adora esportes. Então, se você mora em um país, voltei para mim, e tem neve, então, e se você tiver a possibilidade de colocar numa escolinha para fazer esqui, faça. Eu sei que o esqui é muito caro como esporte. Aqui na Áustria também, embora a classe média, aqui na Áustria praticamente todos os austríacos fazem esqui, isso é uma coisa que faz parte da cultura deles, mas se você tiver a possibilidade, faça. Nas escolas aqui na Áustria tem a semana de esqui, se você tiver essa possibilidade, faça. Sabe por quê? Porque é muito bom para eles, né? A possibilidade de fazer uma atividade na neve, na natureza e fora do frio das cidades, daquele cinza muito característico das cidades, muito característico, deixa eu só pegar aqui, muito característicos vamos dizer assim, muito característico do inverno. Então, se vocês tiverem essa possibilidade, faça. Não tinha em Brasília, né? Neve no Brasil, quando tem, é lá no sul do Brasil, em São Joaquim, né? 2, 3 centímetros de neve, todo mundo festeja. Não tem, né? Em Brasília a gente fazia muito atividades outdoors, né? No Brasil, né? Atividades outdoors, né? Eu, por exemplo, jogava vôlei, eu andava de bicicleta, eu cheguei a ponto de ir de bicicleta para a escola, hoje absolutamente impensável. Uma outra atividade também, andar de bicicleta. Aqui os parques, por exemplo, um parque muito bonito, que é o Prata, que você pode aí, a criança pode fazer, tem vários parquinhos que você pode, a criança pode fazer esporte, né, por exemplo. Isso são coisas que você deve aproveitar. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que eu possa... Bom, o ponto comum é o brincar debaixo do bloco, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Um ponto que não é comum é a questão climática, né, porque em Brasília não temos o frio daqui, né, não tem neve. Criança gosta muito de neve, né? E outras atividades, uma outra atividade que vocês podem também, caso vocês morem num país que tenha frio e que tenha neve e possibilidade de esportes de inverno, é o patins. Quando eu era adolescente em Brasília, eu me lembro que teve uma feira de esportes ali no centro de convenção, isso faz muitos anos já. E aí eu comprei um rollerblade, aqueles patins que a rodinha, né, parece um patins de gelo. E eu andava o eixão de ponta a ponta, porque o eixão é aquela avenida que corta, né, as asas do plano piloto. E ali eles fecham no domingo para ser o eixão do lazer. E eu costumava andar aquilo tudo. Hoje já tem engraçado, né? Eu já tenho um certo medo, acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando com medo. Ainda consigo andar um pouco de patins de rollerblade, ando de patins de gelo, costumo ir pelo menos umas 2 vezes por inverno, acho divertido. Com a minha filha, a gente vai para tomar um Glühwein ou um Punsch, é um lugar que eu recomendo muito aqui em Viena, é o Wiener Eislaufverein, que fica ali no 3º distrito, perto do Stadtpark. Eles gostam de fazer um negócio, eu tenho um pouco de medo de ir ali, que é no Rathausplatz, que é na Praça da Prefeitura. Eles fazem o mercadinho de Natal, depois do mercadinho de Natal, eles simplesmente botam ali uma grande pista de gelo. Eu tenho um pouco de medo, eu confesso a vocês ali, eu tenho um pouco de medo, porque junta gente que não sabe patinar direito, tem uns adolescentes que são meio estressados, eu acho meio perigoso, você pergunta para mim, mas se você for numa pista, num ringue de patinação de gelo mais reservado, eu acho que vale a pena também. Deixa eu pensar se eu falei tudo dos pontos incomuns e não comuns. Eu tive uma infância muito boa em Brasília, apesar de Brasília não ser uma cidade turística. Minha filha também, eu acho que ela teve uma infância muito legal aqui em Viena, sem sombra de dúvidas. Ela brincou nos parquinhos, virou uma esquiadora como o pai, né? O meu marido é um esquiador nato, né? E acho, se você tiver a possibilidade, se você mora na Áustria
ou em algum país que tenha neve, se houver a possibilidade de você colocar os seus filhos para fazer esqui, faça. Eu sei que não é muito barato, mas eu acho que vale muito a pena. E é isso, eu só queria trazer essa reflexão do vida cultural, do que foi a minha infância no Brasil e do que foi a infância da minha filha aqui, os pontos em comuns e os que não em comum. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, no comentário, você é um brasileiro que mora fora? Como é que é a infância do teu filho? Ou como foi a infância do teu filho no país onde você mora? Foi a infância, a sua infância? No Brasil, por exemplo, se você é brasileiro assistindo esse canal. Então, fico por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E a gente se vê num próximo vídeo, muito breve, aqui no Vida Europa.